Olá, seja bem-vindo à nossa análise diária. Hoje, dia 12/6, nossa segunda-feira, início da nossa semana. É uma semana impactante. Quarta-feira, nós temos a alteração da taxa de juros. Tem uma perspectiva de que o Fed paralise as alterações, né? Normalizando, vamos dizer assim, estabilizando a taxa no volume de pontos que nós estamos, de pontos básicos que nós estamos. É uma especulação, não temos certeza, só vamos ter na hora que sair o dado de fato. Porém, junto com isso, vai ter os índices de preço ao consumidor, índices de preço ao produtor, né? Vamos ter os núcleos de preço, então a gente também vai ter uma temperatura de como que está essa inflação nesta mesma semana. Então, aguentem firmes, coloquem um cinto, porque essa semana o dólar vai mexer os seus pontos aí frente ao gráfico. E o que é muito interessante, porque já vem há 2 semanas os gráficos acumulando, então, de fato, há uma espera do mercado em visualizar como que está esse cenário dentro do dólar, né? A gente teve aí uma prorrogação da questão do teto da dívida do dólar, então ficou todo mundo assim, e aí, o que que vai acontecer? Então, o mercado, os preços, né, os gráficos também se comportam de acordo com as notícias, o que é precificado, o que muitas vezes é precificado vai estar ali no gráfico. Então, vamos dar uma olhadinha para a gente ver como que vai estar a nossa análise gráfica e a gente vai se contextualizando. Temos o nosso DXY, que está com um cenário de acumulação dentro desta região, né? Então, ele não saiu ainda na nossa, vamos dizer assim, nossa caixa de referência de acumulação, que ele está fazendo em cima da linha de tendência. Ainda está incerto se, de fato, ele está confirmando o movimento para aqui para baixo, apesar de todos os critérios indicar que sim, né? Com a notícia, pode ser que a gente pegue, seja, vamos dizer assim, há uma surpresa na direção do mercado, fazendo a continuação deste movimento para cá, tá? A gente pode fazer uma leitura em relação a outros ativos financeiros que vão também nos dar um norte e uma visão de como está essa temperatura também do dólar nos outros pares. Jogando aqui para o nosso H1, a gente com certeza vai ver um movimento aí forte de alta vindo do fundo, ó. Esse fundo dessa região que nós falamos na semana passada, eu vou até marcar aqui, ó. Então, ele toca essa região de fundo, volta novamente para um topo e está engasgando aqui em cima dessa região, podendo aqui fazer pequena retração para continuar o movimento. Ainda estamos na mesma linha de raciocínio, em cima dessa linha de tendência na intraday e uma base aqui de suporte. Isso pode ser um triângulo descendente, né? Que está descendo aqui, né? É um triângulo que pode ser um triângulo possível de alta, tendo em vista que o movimento maior de alta, né? Ele fazer a continuação aí para cima. Bom, quanto ao nosso euro-dólar, nosso euro-dólar a gente está vendo ele também no diário, ele também tem a nossa caixinha de acumulação que a gente está traçando aí, desenvolvendo a lógica, o que pode trazendo o preço para cima e o vindo para baixo. Quanto ao euro-dólar, a análise ainda não mudou, continua com o mesmo contexto que a gente falou na sexta-feira. Então, quem não viu o vídeo, puxa lá o vídeo da sexta-feira e da semana passada toda que tem essa leitura aí do caminho do euro-dólar. Já o nosso XAU-USD, que é o nosso ouro, nós temos aí um respeito em cima da linha de tendência, também acumulado, ó, e também aqui em acumulação, dentro desse fundo, o que ainda pode indicar o preço para alta ou rompimento aqui, e isso a gente vendo pelo diário, tá? Já no H1, a gente consegue construir uma análise, um operacional que fique confortável para a gente, ó. Né? A gente tem uma lateralização, né, que eu falei na sexta-feira, ele segurou aqui, e na sexta-feira eu indiquei que poderia haver aqui uma retração, né, voltando para esse ponto de calo. Perceba, ó, que aqui toda essa região aqui é uma região de resistência e aqui é uma região de suporte, né? Além dos dois pontos que nós traçamos aqui. Então,
Quem vendeu aqui, com certeza está lucrando, podendo algo chegar nesse ponto aqui abaixo, tá? Ou até um pouquinho mais em cima aqui, dentro dessa região aqui do H1. O preço poderia variar entre os 19,44 até os 19,38, 19,37, tá? Então, na sexta-feira, essa indicação de entrada aqui funcionou. A gente vai acompanhando aqui o ritmo operacional. E o nosso USDJPY, que falamos também bastante dele, das movimentações de acumulação dele, que também está acumulado. Ó, você pode ver que os três ativos estão todos acumulados, está claramente acumulado. Então, está todo mundo aguardando aí uma continuação, uma reversão. O que a gente está vendo nos ativos financeiros, né, que é o commodity, que é o euro-dólar e o dólar-ien, é uma continuação do movimento. Há uma possibilidade de continuação do movimento porque eles não estão em regiões, vamos dizer assim, fortes de suporte ou de resistência. Então, logo, o DXY pode também estar querendo fazer uma continuação. Temos que esperar, isso é só uma especulação. Então, aqui, ó, ele também continua em acumulação. Eu falei para vocês, né, do movimento de rompimento que ele fez, né, a acumulação, né, frente a isso. Pode ser que ele venha tocar essa linha amarela ou que está até aqui em cima, tá? Nada impede dele fazer esse movimento. E no nosso H1, que a gente também consegue tranquilamente fazer, né? Quem fez o operacional hoje, né, na segunda-feira, conseguiu lucrar, né? Falei da possibilidade dele tocar novamente esse nosso fundo, ele segura um pouquinho no fundo, um pouquinho mais acima e sobe, tá? Vou voltando aqui para a região de topo da sexta-feira. Então, ele pode voltar vindo para essa região aqui em cima, ou aqui, que também é um ponto de saída, caso você tenha entrado aqui comprado. Então, nossas regiões de preço aqui, de entrada foi o 139 e 166. Quem saiu aqui no 139, 665 saiu bem, saiu muito bem. E podendo segurar aqui a posição aqui no 140, 192 com tranquilidade, tá? Podendo o preço ainda subir mais. Tá? Quem vendeu, vendeu certamente pouquinho também, não conseguiu fazer muito movimento de venda, até mesmo porque a linha de tendência que toca aqui, ó, né, poderia ter pegado uma venda dentro dessa região aqui, que era em cima das máximas, né, e manter o fluxo aqui para baixo. Então, com certeza aí deu ótimos pontos de entradas, ótimos pontos de saída. Quem aproveitou deu bom, né? Mesmo sendo, vamos dizer assim, um operacional de scalper, um operacional de day trade, com certeza deu bom. Mas temos a semana aí vagarosa. Na quarta-feira a gente vai ter aí um resultado significativo frente aos mercados. Então, fiquem atentos que o dólar vai estar bem interessante essa semana, tá bom? Então é isso. Beijo. Até quarta.